Estamos de volta ao nosso canal. Esse mês nós estamos falando sobre a Bíblia na vida real. Gente, muitas vezes a gente começa a ler a Bíblia e fala assim, mas onde isso encaixa em mim, né? Não tem nada a ver, gente, a Bíblia toda é para nós. Lógico, tem alguns versículos que a gente bate o olho ali, o Senhor fala conosco, né? Nos refina de acordo com o que está na palavra. Então, toda a Bíblia é para nós, tá? Não tem partes, aí fala, isso não tem nada a ver, né? A genealogia e que tal, gente, a gente aprende tanta coisa, como a gente já viu, né, nesses dias, da Raabe. Raabe, sendo uma prostituta, fez parte da genealogia de Jesus. Ruth, que era estrangeira, fez parte da genealogia também de Jesus. Então, são mulheres ali que, aos olhos da sociedade, não tinha valor nenhum, mas Jesus fez questão de mencioná-las, né, na sua genealogia, né? Deus não deixou elas de fora. E hoje nós vamos falar de algo que acontece com frequência na vida de muitas pessoas, tá? Talvez você ache que é só com você, não, mas acontece com muitas pessoas sim. Quando a gente tá tendo uma caminhada com o Senhor, tá buscando o Senhor, mas cai. Cai uma vez, cai duas, cai três, cai quatro. E aí vem o inimigo e fala assim, olha quantas vezes você errou. Não tem mais jeito para você. Isso aí que você fez, Deus já se cansou de você. Não tem mais retorno. E você chega, ó, não tem mais jeito. E aí a gente acaba acreditando nas mentiras do inimigo, né? Só que a gente tem que lembrar que tem um outro lado da moeda. Não é tudo que o inimigo diz é verdadeiro. Nós precisamos muito bem entender, por isso que é importante conhecermos a Bíblia, porque o Senhor não coloca um ponto final na nossa queda. Nós colocamos, mas o Senhor não coloca. O Senhor, pelo contrário, ele fala, levanta, vamos, volta comigo. Se você se arrepender de verdade, eu vou te perdoar. É isso que o Senhor fala conosco. E hoje nós vamos falar de uma história incrível, que vai te dar mais entendimento através da vida de Davi. Davi foi um homem, gente, quando eu penso nele, né, eu já lembro de Golias, das vitórias que ele teve, das perseguições, né, que ele também enfrentou em relação a Saul. E nós muitas vezes esquecemos que ele passou por coisas difíceis ali, ele levou um tombo, teve uma queda terrível, né, por causa do erro. Então vamos falar um pouquinho, eu falo para você, olha, fique aqui até o final desse vídeo. Talvez você hoje esteja desse jeito, falando, olha, esse dia você não sabe o que eu fiz. Para mim não tem mais jeito, já tô tendo, já 40 vezes já caí no mesmo erro e eu não consigo. Quando eu vou mudar? Fique aqui, tá? Escuta o que o Senhor tem para te dizer nesse dia, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a diferença, presta muita atenção, entre cair e permanecer caído, tá? Entre sentir culpa e experimentar o que é de fato um arrependimento. Entre esconder o pecado e permitir que Deus trate o coração. Olha o que nós vamos falar hoje, gente, é muito, muito importante aqui. A história de Davi, eu falo assim, que é uma das histórias mais fortes da Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus não apresenta Davi como sendo um homem perfeito. Tá entendendo? Ele apresenta Davi um homem que amava a Deus, que foi usado por Deus, venceu grandes batalhas, não é verdade? E também cometeu erros terríveis. É isso que o Senhor fala de Davi. Então, isso nos ensina aqui algo muito importante, tá? Ter um coração, presta muita atenção, ter um coração segundo Deus não significa nunca errar. Primeira coisa, tá? Porque quando a gente lê ali que Davi tinha um coração segundo Deus, fala, ele era perfeito? Gente, Davi não era perfeito. Então, não significa nunca errar, tá? Mas significa que quando erramos, não queremos permanecer longe de Deus. E é isso que muitas pessoas fazem. Quando erra, vê o inimigo lá jogando a culpa, a pessoa se sente culpada, mas ela não se arrepende, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? É diferente você se sentir culpado e se arrepender, tá bom? Então, muitas pessoas quando cometem algum erro, às vezes a própria sociedade vai lá com o dedo, ó. Às vezes a própria igreja faz isso que não deveria fazer, mas acontece também. Ao invés de estar ali ajudando, coloca mais peso ainda, né? E o inimigo tá ali se aproveitando. Então, o que o inimigo fica soprando no meu ouvido e no seu? Isso é de todo mundo, tá? Você não é exclusivo, não. Todo mundo passa por isso, gente, tá? Então, o inimigo fala assim, ó, você não tem mais jeito. Deus não te quer mais. Olha que vergonha, quantas vezes você falou que você vai mudar e não muda. Talvez isso esteja acontecendo com você agora. Então, presta muita atenção, tá? Davi,
ele foi escolhido quando ainda ele era jovem, né? Então, enquanto todos olhavam para a aparência de Davi, Deus olhava para o coração. E lá em 1 Samuel 16:7, olha o que está escrito: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, quais foram as vitórias de Davi? Então, ele enfrentou Golias, enfrentou guerras, fugiu de Saul, tornou-se rei, experimentou, assim, grandes vitórias aqui, gente. Só que em determinado momento, né, quando já estava no palácio e tinha poder, Davi caiu. Puxa, né? E a sua queda não aconteceu de uma vez, tá? De uma única vez aí. A queda começa, gente, presta muita atenção, antes do pecado aparecer. A queda começa antes do pecado aparecer, tá? Então, Davi, onde que era para ele estar naquele momento, né? No dia que ele estava lá no seu terraço, ele viu a Batseba. Era para ele estar em guerra. E eu já gravei um vídeo sobre isso, né? Que quando você sai da sua posição onde Deus pediu para você estar, a queda, gente, ela vem. Então, Davi decidiu ficar em casa. Ele foi dar uma volta no terraço dele. Gente, nada... que mal tem, né? Em terraço nenhum. Só que ele não deveria estar lá, tá? Então, quando ele viu a Batseba, ele desejou ela, né? Ele mandou perguntar quem era. E já falaram, ela é esposa de Urias, né? Ou seja, ele sabia que ela era casada. Só que mesmo assim, ele continuou. Então, depois ele tomou uma decisão errada. Aí, para esconder uma consequência ali, ele tomou uma das piores decisões. Isso que era um homem segundo o coração de Deus, tá? Então, ele adulterou com a Batseba e posteriormente ele já organizou uma situação, gente, que era para matar o marido da Batseba, né? Que ele morresse na guerra. Então, qual foi a estratégia dele, né? A Batseba engravidou, ele tentou todas as formas, ele trouxe Urias de volta para casa para que ele se deitasse com a esposa, né? E ali falasse que o filho era dele, mas ele não fez isso, ele quis honrar o exército, né? Enquanto estava em guerra. Aí o próprio Davi escreveu uma carta, um punho, no próprio punho, e pediu para Urias levar a sentença dele, sem ele saber. Aí quando o comandante do exército recebeu a ordem, o Urias, ele não estava preparado para estar no primeiro batalhão ali, onde eram os mais fortes, né? Aí a ordem da Davi era, mande Urias lá para o primeiro batalhão. Ele sabia que ele ia ser morto, ele não ia conseguir vencer os mais fortes ali do adversário, né? Dos oponentes, né? E aí, gente, olha só, olha a sequência, presta muita atenção. Então, primeiro ele olhou, ele desejou, ele tomou uma decisão, aqui eu não tô falando do pecado ainda, consumado, tá? Mas olha só onde já começou o pecado, né? Aí da decisão aconteceu o ato, né? O pecado, aí ele ocultou o pecado e aí teve o que? As consequências, tá? Então eu falo que essa é uma das grandes lições que aprendemos com Davi, com a vida dele, né? Muitas vezes imaginamos o quê? Que a queda, ela acontece no momento em que cometemos o pecado. Às vezes fica sabendo, olha, o fulano adulterou, que olha, foi pego em flagrante, né? Só que aquilo, gente, já estava tendo um momento pré, vamos dizer assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está no nosso tempo, né, ali, fora do tempo de Deus, vamos dizer assim, né? A gente sai do lugar onde Deus pede pra gente estar, aí vem aquelas conversinhas, vem um olhar, gente, é dessa forma. O inimigo, resumindo, ele não muda a investida dele. O que ele fez com Davi, ele continua fazendo na vida de muitas pessoas hoje em dia, tá? Então, frequentemente, né, a queda, ela começa, então, antes do ato consumado, né? Onde começa a queda? Sabe onde, gente? Dentro do nosso coração, tá? Quando alimentamos aquilo que deveríamos entregar a Deus. Olha só. Quando a gente oculta as coisas do Senhor, como se a gente pudesse esconder algo de Deus, a gente não pode. Mas quando essa ocultação a gente não quer confessar, gente, não tem como o Senhor trabalhar, tá? O problema aqui não foi apenas o Davi ele ter caído, tá? Mas foi que durante algum tempo, Davi tentou viver, né?
como se nada tivesse acontecido. Ele continuou com a sua rotina, vamos dizer assim, né? Ele continuava sendo rei, ele continuava governando, continuava sendo respeitado, só que havia algo dentro dele que precisava ser tratado, tá? Sabe por quê, gente? Isso é muito sério. Porque quando não é tratado imediatamente um pecado, né, algo que aconteceu, ou você sabendo que já não tem algo, que está acontecendo algo com você que não está legal, busca ajuda. Você está conseguindo orar, está percebendo que pode ser que aconteça algo ali que não deveria acontecer, peça ajuda, né? Confessa para alguém que possa te ajudar, que tenha maturidade, entendeu? Porque quando acontece o pecado, aqui o ato em si, e nós não buscamos isso, nós escondemos, tentamos viver como se nada tivesse acontecido, não fosse nada grave, isso começa, gente, a nos esfriar, perdemos a sensibilidade espiritual. A gente acha que tá tudo bem, nossa, as portas sendo abertas, dinheiro entrando, né? Tô me sentindo, ó, tá tudo bem, tô arrasando aqui. Não, você não tá arrasando, tá? Porque é um vazio que somente Deus pode preencher. E quanto mais ocultamos, né, não confessamos, não há um arrependimento aqui da nossa parte, gente, a nossa vida, ela fica atrelada a esse mundo que a gente sabe quem é, primeiramente, né, quem está governando esse mundo, né? Em segundo lugar, é como se a gente tivesse... há uma prisão espiritual onde você acha que você tem uma liberdade, só que você não tem mais. Entendeu? Fica esse vazio, não tem como, fica o vazio, porque quem já experimentou a presença do Senhor e um dia se afastou, sabe o que eu estou falando. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então quanto mais tempo eu demoro, a gente começa a ler, acho que no Salmo 51, se eu não me engano, Davi começa a falar que os ossos dele estavam doendo, porque ele estava escondendo o pecado. Então quando a gente esconde algo do Senhor, por mais que não tenha como esconder, né? Mas não é falado para Deus, algo acontece conosco, tá? E não é nada bom não que eu tô falando para você, tá? Algo acontece conosco. E olha, e quando se envolve filho, né? Vamos pegar assim, quando tem um casal, né? Um casamento, acontece alguma traição, gente, os filhos, eles sofrem muito também, tá? Então vamos lá. É possível sim, gente, alguém... está sorrindo por fora, só que por dentro está quebrado, porque está escondendo algum pecado. Nós não sabemos o que está no coração dos outros, Deus sabe, mas a pessoa finge que está tudo bem, né? Davi fez isso, né? É possível sim você continuar trabalhando, liderando, ministrando, gente, estudando, cuidando da família e até falando sobre Deus, enquanto existe uma área da sua vida que está escondida. Isso tudo é possível, tá? Então, a aparência, ela pode continuar funcionando enquanto a alma, ela está adoecendo. Então, só que Deus aqui, ele não queria apenas preservar a imagem de Davi, tanto é que isso foi exposto, tinha que ser exposto para ser exemplo também. Davi era o líder, né? Mas o maior interesse de Deus ali era o quê? Restaurar o coração de Davi. Deus, entenda o seguinte, gente, quando eu falo de ser exposto, não é que Deus vai lá, vai te humilhar, não é isso, tá? O Davi entendeu a responsabilidade que ele tinha naquele caso, tá? Hoje existem, por exemplo, pessoas que estão cometendo adultério e jura de pé junto que não está fazendo isso, né? Tem coragem de olhar para você e falar, não estou fazendo nada disso não, ainda coloca a culpa no outro. Isso tudo é um atraso para a própria pessoa. Além de causar uma destruição no casamento, né? A alma dela está doente. Gente, não tem remédio nesse mundo que cura a alma, tá? Senão o próprio Senhor. E olha, quando Deus confronta, porque chegou o momento do confronto, Deus, ele envia o profeta Natã. E Natã chega ali contando uma história, né? Sobre um homem rico que tinha muitas ovelhas, só que ele tomou a única cordeirinha, né? De um homem pobre, né? Para dar de alimento para o visitante que chegou na casa dele, né? Davi ficou furioso, assim, como assim, né? Aí ele disse que aquele homem merecia ser punido. Gente, aí o Natã, ele olha para Davi e diz assim, tu és este homem. Isso é muito sério. Agora imagina aquele momento, né?
Davi estava julgando o pecado de outra pessoa sem perceber que estava diante do próprio pecado. E isso acontece conosco também, né? Às vezes somos extremamente assim duros com os erros dos outros, né? E extremamente generosos com as desculpas que damos para os nossos próprios erros. Tá entendendo? Sabe quando você aponta o dedo para o outro? Mas e você? Como que está nessa situação? Então, encontramos, né, várias justificativas para as nossas desculpas, as nossas atitudes aí. Por exemplo, eu fiz isso porque estava machucado, né? Eu estava nervoso. Todo mundo faz, né? Eu não tive escolha. Foi culpa daquela pessoa ali. Eu merecia. Deus sabe o meu coração. Só que, gente, presta muita atenção aqui. O arrependimento, ele começa quando paramos de justificar e começamos a reconhecer. Eu pequei, tá? Então, a culpa não é a mesma coisa que arrependimento. A culpa não é a mesma coisa que arrependimento, tá? E essa distinção é muito importante, seja clara aí dentro do seu coração. Olha, a culpa pode dizer assim, eu fiz algo errado. Já o arrependimento genuíno, verdadeiro, ele diz assim, olha, eu fiz algo errado e preciso mudar a direção. Ver a raiz do problema, tá? Não é só falar, Senhor, eu quero mudar, eu quero fazer mais isso. Não, mas o que está acontecendo? Por que essa raiz ainda está aí dentro? Então, vai na raiz do problema. A culpa, ela pode fazer também a pessoa se esconder. Já o arrependimento, ela faz alguém voltar. Olha só, gente. Tá? Então, enquanto a culpa pode fazer alguém se esconder, o arrependimento faz alguém voltar. A culpa diz, eu sou horrível. E o arrependimento diz assim, eu errei, mas eu preciso voltar para Deus. A pessoa que se arrepende, ela não perde o norte, o seu objetivo, o seu destino final. Entendeu? A culpa, ela pode produzir desespero por causa da consequência, o medo. E se alguém descobrir? Entendeu? Já o arrependimento, ele produz transformação. Olha, gente, presta muita atenção e você vai entender por que Deus falou que Davi tinha um coração segundo Deus, tá? Davi, quando Natan foi confrontar ele não tenta convencer Natan, né, de que ele não fez aquilo, não, mas a culpa foi dela, não, de forma alguma ele não fez isso, tá? Ele reconhece o seguinte, olha o que ele diz, pequei contra o Senhor, tá lá em 2 Samuel 12:13. Essa frase, ela é curta, só que ela carrega uma profundidade enorme, tá? Davi, finalmente, depois de um tempo, acho que 1 ano, ele parou de fingir, tá? Ele admite, ele confessa, ele se coloca diante de Deus, tá? Ele não tenta esconder ou fugir da consequência, né? Depois, gente, dessa história, encontramos, né, uma das orações mais profundas da Bíblia, que é o Salmo 51, tá? Davi, olha que interessante, ele não pede apenas para que Deus retire as consequências. Senhor, me livre das consequências agora, né? Não. Olha só o que ele pede. Que Deus transforme o seu interior. Isso está lá no Salmo 51:10. Olha o que ele diz. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Tá? Então, Davi não diz simplesmente assim, olha, Deus, faça desaparecer o que aconteceu comigo, né? Mas ele diz o seguinte, Deus, transforma quem eu sou. Tá? Isso é um arrependimento verdadeiro, né? Não é apenas querer escapar da consequência, tá? Mas é querer ser transformado. Entende, gente, o peso disso entre culpa e arrependimento? Há uma diferença muito grande, então não coloca os dois no mesmo patamar não, que são bem diferentes aqui. Deus, ele não estava procurando uma imagem perfeita de Davi, tá? E eu falo que isso é uma das maiores mensagens da vida de Davi. Escuta só, presta muita atenção aqui. Deus, ele não chamou Davi porque ele nunca erraria. Você acha que Deus não sabia o que ia acontecer com Davi? Deus sabia, tá? Porque Deus conhecia Davi por inteiro. Ele conhecia suas forças, suas fraquezas, suas vitórias, seus pecados, né? Ele conhecia seus pensamentos. Conhecia suas lágrimas, conhecia seu coração e mesmo depois da queda, Deus continua trabalhando na vida dele. Olha, eu quero trazer aqui algo muito importante para despertar algo aí dentro de você. Enquanto o inimigo está falando, não tem mais jeito que você fez, você errou, pisou feio na bola,
esconda o pecado ou justifique o pecado, mas não se arrependa. É essa mensagem que o inimigo traz para nós, para que não haja um arrependimento, tá? Eu quero te dizer algo. Antes de você nascer, Deus já sabia tudo a seu respeito. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, esse deslize, esse erro que você cometeu, não pegou Deus de surpresa. Tá? Deus já sabia, mas mesmo assim, Ele te escolheu. O que não dá mais você fazer do chão a sua cama, né? A queda ali, ficar ali, achando que não tem mais volta. Eu te digo algo. Errou, mas não perca, não tire os teus olhos do Senhor, não perca o foco, sendo Deus na sua vida. Tá? É Deus, busque o Senhor, tá? Deus, Ele não tira as consequências, mas Ele nos ajuda nessa transformação para que a gente não caia de novo. Não importa quantas vezes você deslizou, quantas vezes caiu, mas ainda assim o Senhor está te chamando e nenhuma das suas quedas pegou o Senhor de surpresa. Entenda isso e guarde isso no seu coração, para que você não fique andando solitário por aí, e levando, porque quando a gente peca, a gente não volta para o Senhor, a gente não fica só naquele pecado, gente, é um pecado atrás do outro, é um abismo chama outro abismo, tá? Então você não fica isento, eu pequei, né? Eu tô me sentindo culpado e eu não vou até o Senhor e eu não vou mais não vou cometer nenhum pecado. Gente, se a gente não tem Deus, a gente vai continuar levando a nossa vida para o abismo. Então, assim, não perca tempo de você continuar ouvindo a voz mentirosa do inimigo dizendo, olha, não existe graça para você, não existe misericórdia. O que eu digo para você, Cidiane, que haja um arrependimento genuíno. E mesmo você se arrependendo, pode ser ainda que você não foi transformado totalmente e aconteça de novo esse deslize. Mas o que não dá, você ficar no chão e não olhar para o Senhor. Fala, seja sincero, Senhor, eu quero conseguir, mas eu não consigo ainda. É na força dele, não é no seu entendimento, na sua força, do seu jeito, é no tempo do Senhor, tá? Vamos continuar aqui. Gente, isso não significa, na vida de Davi, ele se arrependeu, né? Então, mas isso não significa que não teve consequências na vida dele. Teve sim consequências difíceis, tá? Então, o perdão de Deus não significa ausência de consequências, tá bom? Então, Davi, ele recebeu perdão, só que também ele enfrentou consequências dolorosas por suas escolhas, né? Isso nos ensina algo muito profundo aqui. Deus, ele pode restaurar sim uma pessoa, né? E eu falo assim, e não apagar, vamos dizer assim, né? Todas as consequências ali, tá? Nós precisamos aprender, né? Eu tenho filhos aqui, eles entendem muito bem isso. Olha, fez uma coisa errada, né? Tem uma consequência, né? Seja ficar sem uma TV, né? Seja ter que fazer alguma atividade ali, né? Ajudar um pouco mais em casa. Então, assim, sempre vai ter uma consequência. Então, aquilo, a mamãe fala assim, a mamãe desculpou, tá tudo certo, olha, mas ainda você vai ter que fazer isso, entendeu? Então, assim, não tente esconder os erros por causa da consequência, gente. Isso adoece a alma. A graça, olha, ela não transforma o pecado em algo pequeno, tá? Só que ela transforma o pecador arrependido. Gente, essa frase aqui, ela é muito forte, muito forte. Se arrependa, tá? Mas esse dia eu já me arrependi tantas vezes, não tô conseguindo. Se arrependa diante do Senhor, fala, Senhor, eu preciso do Senhor. Gente, é diferente quando há um arrependimento verdadeiro, porque a gente começa a ter consciência do que está acontecendo. Porque quando a gente não tem esse arrependimento, a gente está brincando com fogo. Acha que Deus é uma coisa, que não vai vir nada, tá tudo certo, né? A gente só olha pelo medo, a gente sente essa culpa por causa do medo da consequência, mas não tem um arrependimento. Então, assim, se levanta no Senhor. Tá no chão nesse exato momento? Se arrependa. Mas, Cidiane, eu já errei tantas vezes, já me arrependi tantas vezes. Continua se levantando no Senhor, pedindo perdão, colocando essa fraqueza nas mãos dele e segue, tá? E segue. Você tem um destino aí com o Senhor. Tem um propósito aí que ele tem para sua vida.
E lembre-se, ele já sabia que isso seria difícil para você, tá? Então, quando vimos assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Podemos imaginar que isso significa, né, que Davi era um homem perfeito, que nunca falhava. Gente, nada disso, tá? Davi, ele falhou profundamente. Então, o que isso significa? Eu vou te falar. Significa que havia nele uma disposição de voltar para Deus. É isso que havia no Davi. Então, quando Deus, ele confrontava Davi, Davi não endurecia o coração para sempre. E a gente já vê muitos na Bíblia que endureceu o coração porque Deus foi lá, foi corrigir. E ele não gostou, né? Então, quando o Senhor confrontava Davi, ele se quebrantava, ele reconhecia, ele confessava, ele buscava novamente a presença do Senhor, né? Um coração segundo Deus não é um coração que nunca cai, tá? Mas é um coração que não faz da queda a sua morada. E há uma diferença, gente, entre cair e escolher permanecer lá no chão, tá? Então, todos nós podemos cair, certo? Podemos errar, tomar decisões erradas, impulsivas, né? Podemos machucar pessoas, podemos afastar de Deus, podemos também perder o controle. Podemos permitir que o orgulho, a raiva, a inveja, o desejo, o medo governem o nosso coração, as nossas escolhas. Só que existe uma pergunta muito importante. O que faremos depois da queda? Essa resposta que você vai dar muda o seu destino, tá? O que você faz quando você cai? Você se esconde? Tenta justificar? Culpa os outros, né? Ou finge que nada aconteceu? Ou você toma uma decisão, vou voltar para Deus, tá? Davi nos ensina aqui, gente, que existe um caminho de volta. É isso que eu aprendo nessa história de Davi. Existe um caminho de volta, tá? E olha, quero dar um recado aqui para os jovens, tá? Cuidado com a ideia de que eu sou forte demais para cair. Cuidado, jovem. Tá? Davi era forte, ele caiu, né? Davi era rei, só que ele caiu. Davi tinha experiências com Deus, mas ele caiu. Davi tinha enfrentado gigantes, só que isso não o tornou imune às tentações. Tá entendendo? Então, essa é uma lição poderosa aqui para os adolescentes e jovens aí que desafiam, né? Não tem limites. Presta muita atenção. As experiências que você já teve com Deus ontem não substituem a vigilância de hoje, tá? Fica a dica aí. Olha, você pode até conhecer a Bíblia, né, e ainda precisar vigiar seu coração, né? Você pode ter vencido uma tentação ontem e talvez vai precisar enfrentá-la novamente amanhã. Sabia disso? Ou pode ter tomado boas decisões durante anos e em um momento de descuido toma uma decisão terrível. Isso tudo pode, gente, isso tudo pode acontecer. A Bíblia, eu falo assim que ela é um GPS pra gente. Só que ela não é, vamos dizer assim, eu tô lendo a Bíblia, nada vai acontecer comigo. Gente, precisamos vigiar. A Bíblia diz, vigia e ore. Precisamos também não brincar, né? Fuja da tentação, não fique alimentando esses pensamentos, né? A Bíblia fala lá em Colossenses 3, né? Busca as coisas do alto, os pensamentos do alto, porque lá eu estou. O que você está com esses pensamentos errados, pensamentos que a Bíblia condena, né? Que a Bíblia diz, olha, isso não vai te fazer bem, isso está errado. Por que você continua alimentando isso? Então, nós temos aviso, a Bíblia nos avisa. A Bíblia, ela nos transforma. Só que eu não posso achar que é só isso, tá? Então, por isso, nunca, jovem, diga o seguinte, tá? Comigo isso nunca vai acontecer. Gente, já ouvi pessoas falando isso e aconteceu exatamente aquilo que ela falou que nunca ia acontecer com ela. Tá? Então, é melhor você dizer o seguinte, olha, Deus, guarde o meu coração, tá? E aí vem uma pergunta, e quando eu já caísse, Diane? O que eu faço, né? E essa é uma das perguntas que muitas pessoas carregam em silêncio, né? Será que Deus ainda me quer? Será que eu estraguei tudo? Será que depois do que eu fiz ainda posso ser usado por Deus? Eu vou tirar todas essas respostas, tá? Olha, a história de Davi, ela mostra que o pecado, ele não precisa ser o último capítulo da sua história, tá? Existe arrependimento, existe perdão, existe restauração, existe tratamento, existe recomeço. Só que precisamos entender
uma coisa: recomeçar não significa fingir que nada aconteceu, tá? Davi não apagou o seu passado, né? Mas ele permitiu que Deus tratasse o seu passado. Então, o seu erro, presta muita atenção, passou a fazer parte de uma história na qual ele aprendeu sobre quebrantamento, dependência e graça. Então, talvez a pergunta mais importante hoje seja essa: olha, o que você está fazendo com aquilo em que caiu? Então, você está escondendo? Está justificando? Você está repetindo? Está alimentando? Ou você está levando para Deus? Então, gente, existe uma diferença enorme entre eu pequei e não quero que ninguém descubra, tá? Com essa diferença aqui, com essa frase, olha, eu pequei e preciso que Deus transforme meu coração. Há uma diferença enorme. Então, o primeiro, né, essa primeira atitude busca o quê? Preservar a imagem. Já a segunda atitude busca restaurar a vida. Um coração segundo Deus não é um coração que nunca falha, mas é um coração que, quando é confrontado, ainda encontra o caminho de volta para Deus. A pessoa quer isso, né? Pergunta seu coração hoje: olha, o que eu preciso entregar hoje para Deus, né? Para que Deus crie em mim um coração puro. E eu quero trazer aqui um desafio para nós, tá? Não esconda, entregue. Esse é o nome do desafio, tá? Então você vai escolher uma área aí da sua vida que você sabe que precisa ser tratada. Você não vai contar para todo mundo não, tá? Não vai colocar na sua rede social não, tá? Só que você vai contar para Deus, tá? Sendo honesto com Ele. O que tá difícil aí? Ore como Davi: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Depois, você vai identificar uma atitude concreta de arrependimento. Tá acontecendo de verdade um arrependimento aí? Ou é só culpa? Se precisar, peça perdão, tá? Se precisar contar a sua situação, quer dizer, cortar uma situação aí que está levando você ao pecado, corte, seja relacionamento, seja TV, o que for. O que está te levando a esse pecado, cometer esse pecado, corte, tá? Se você precisa procurar ajuda, vai lá e procura, tá? Se precisa mudar uma rotina, vai lá e muda, tá bom? Olha, arrependimento não é apenas sentir tristeza aí pelo que fizemos, tá? Arrependimento é mudar a direção. Então, Davi, ele caiu no lugar mais alto, não foi? Só que a sua história não terminou na queda, não terminou no chão. Ele chorou, ele confessou, se quebrantou, ele voltou e continuou caminhando com Deus, né? Então, talvez alguém precise ouvir isso hoje. Você não precisa continuar escondendo a sua queda, dando justificativa, né? Mas você precisa levá-la para Deus. E Deus, Ele não se assusta com aquilo que você está escondendo, tá? Ele já sabe, lembra que eu falei? Quando Ele te chamou, Ele já sabia das suas fraquezas, do que seria difícil para você. Por isso, Ele está com você. Então, não fique escondendo, não fique adiando esse momento com o Senhor, né? E talvez o que esteja faltando não seja Deus descobrir o que aconteceu. Talvez o que esteja aí faltando de fato é você ter coragem de dizer o seguinte: olha, Senhor, eu pequei, eu errei, eu não quero continuar assim, crie em mim um novo coração, um coração puro. E aí, gente, que começa o verdadeiro arrependimento, tá? A queda, ela pode fazer parte da sua história sim, só que ela não precisa ser o fim da sua história, tá? Nós estamos terminando mais um conteúdo e eu falo que essa história de Davi é algo que mexe muito comigo e mexe com muitas pessoas também. Então, se você se identificou com isso, olha só, tem um caminho de volta para você. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história hoje, né, esse vídeo, assistir esse vídeo, compartilhe também. E eu convido você a se inscrever no canal, né, a curtir, né, dar um joinha aí, a compartilhar, ative o sininho também, todos os dias a gente está colocando vídeos novos aqui. E eu te faço convite, ó, até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe muito você.